Fala, meus amigos, tudo bem? Vamos direto ao assunto. O Corinthians segue aí a preparação para o retorno às atividades depois desta parada pela data FIFA. E o Timão terá 2 jogos fora de casa difíceis. Vamos falar também sobre o Yuri Alberto. Torcedores do Corinthians, alguns membros de torcidas organizadas, fizeram duras cobranças ao jogador que pode deixar o clube já nesta próxima janela de transferências. E o presidente do Racing confirmou a saída do Matias Rojas, não disse que é para o Corinthians, mas falou que está de saída para um clube brasileiro. E a gripe, nesse período, tem derrubado muita gente. Eu mesmo fiquei gripado. E o Roger Guedes também. Vou contar tudo para vocês aqui. Depois da vinheta, eu sou Ivan Andrade, você está no 12 em Campo, seja bem-vindo. Se inscreva aqui no canal. Muito bem, 12 em Campo News chegando, indo direto ao assunto. Bom, o Corinthians voltou às atividades, teve domingo e segunda de folga, e o Vanderlei voltou na terça-feira. O time segue aí se preparando, claro que agora o Vanderlei tentando buscar o substituto do Renato Augusto, que está fora do jogo contra o Santos. Aliás, a lesão do Renato Augusto, ela tem muito a ver com a antecipação da volta dele, pela necessidade. Aquele jogo contra o Independiente Del Valle acabou forçando um pouco essa volta do Renato e, na sequência, ele acabou sofrendo essa contratura na panturrilha. O Renato fica fora do jogo contra o Santos e claro que o Vanderlei vai buscar aí um substituto para ele dentro do próprio elenco. O provável é que seja o Adson ali jogando na função do Renato Augusto. O Adson que vem substituindo o Renato quando ele não tem aí uma sequência. Então, Adson deve ser o substituto do Renato Augusto e claro que aí abre um espaço, abre uma vaga pelo lado direito. Até o Matheus, o Wesley pode pintar ali pelo lado direito também. O Juan Oliveira seria uma surpresa o Juan Oliveira, mas ele também corre por fora ali para substituir o Renato Augusto. O Timão vai ter na sequência jogos importantes fora de casa e jogos difíceis. O Corinthians volta dia 21 contra o Santos na Vila Belmiro. Tá? Esse jogo no dia 21 na Vila Belmiro, às 8 da noite. No dia 24, o Corinthians vai a Curitiba enfrentar o Atlético Paranaense, outra pedreira. São 2 jogos seguidos fora de casa. Volta, joga contra o Liverpool, aquele jogo pela Libertadores, que para o Corinthians hoje só vale uma possível vaga aí na Copa Sul-Americana, e depois pega o Bragantino em casa pelo Brasileirão. E aí encerra esses primeiros 5 jogos aí, 6 jogos contra o América Mineiro, esse jogo pela Copa do Brasil. Adversário que será também fora de casa. E o que é que preocupa o torcedor corintiano nisso? É a sequência de jogos fora de casa, né? O Corinthians não consegue vencer fora de casa, não marca gols fora de casa, já há bastante tempo. Então essa parada utilizada aí pelo Vanderlei para a preparação da equipe nessa data FIFA é justamente para isso, fazer com que o time volte a marcar gols e volte a vencer fora de casa, né? O torcedor, alguns torcedores da Gaviões da Fiel foram ao CT, fizeram cobranças com relação a isso, disse que não aceitam mais nenhum tipo de atuação fraca, atuação sem comprometimento, e o Corinthians pega na sequência 2 pedreiras. O Santos, claro, é sempre um grande clássico, uma rivalidade paulista, e na sequência o Atlético Paranaense, que é pedreira, jogando lá na Arena da Baixada. E precisa fazer gols. E hoje o time depende basicamente do Roger Guedes para fazer gols. O Yuri Alberto vive uma fase muito ruim. Nos últimos 29 jogos, o Yuri Alberto marcou 5 gols, muito pouco para um centroavante, e nos últimos 20 jogos apenas 1, né, contra o Fortaleza. Então, ele vive uma maré muito em baixa, né, dentro do elenco, dentro do clube. Foi muito cobrado também pelos torcedores, áudios que circulam aí nas redes sociais, dizendo que é bom ele ficar ligeiro, ficar esperto, que eles estão de olho.
Enfim, a fase do Yuri não é boa, né? O Yuri conseguiu tentar cruzar uma bola contra o Cuiabá e o tornozelo direito fez falta no tornozelo esquerdo, né? Então a fase dele realmente não é das melhores. Em cima disso, o Corinthians não fecha as portas para uma possível saída do Yuri Alberto já nesta próxima janela de transferências que abre agora no dia 3 de julho. Dois clubes da Inglaterra já consultaram os agentes do Yuri Alberto sobre a possibilidade do jogador se transferir para o futebol inglês. O West Ham e o Everton. São valores não confirmados, mas se fala aí na faixa de 15 a 20 milhões de euros, 25 milhões de euros, né? Só lembrando que o Corinthians tem 50% só do Yuri Alberto, os outros 50% pertencem ao Zenit naquela negociação feita que envolveu o Mantuan, envolveu o Ivan, o Robert Renan, Duqueiroz, enfim, aquele monte de jogadores. Mas o Corinthians não descarta essa possibilidade. O Yuri Alberto está em baixa. Se a fase vai mudar, é difícil a gente saber, é difícil cravar, é difícil entender o que está acontecendo. O Yuri Alberto foi chamado de atacante de podcast. Então, a fase não é boa. E com isso, abre-se aí uma possibilidade do Yuri se transferir para o futebol inglês. Queria até saber sua opinião. Você acha que é uma boa o Corinthians vender? O Corinthians, lembrando sempre, 50%. Se estivermos falando aí de 20 milhões de euros, o Corinthians coloca 10 milhões de euros no bolso. Se for 25, sobe um pouquinho, vai para 12,5. Então, tem que entender aí o que é melhor para o clube, melhor para o jogador. Ele não está bem, a torcida também não está satisfeita e o Yuri Alberto segue buscando aí uma melhora no seu nível técnico. Me conta aí o que você acha. Você acha que o Yuri deve deixar o clube, deve ser vendido? Seria bom para ele? Seria bom para o clube? Porque hoje dependemos apenas do Roger Guedes. Por falar nisso, o Roger Guedes não tem participado dos treinos nessa volta, muita chuva e uma onda de gripe muito grande. Todo mundo aí, eu peguei uma gripe também forte aí esses dias, minha esposa ficou gripada, meu filho ficou gripado também. Então, todo mundo aí nessa mudança, nessa chegada do inverno, e a gripe pegou o Roger Guedes, mas não deve ser problema para o jogo contra o Santos, não. Nesse primeiro momento, claro, ele fica de fora dos treinos, faz uma atividade bem mais leve, para se recuperar e voltar bem. Alguns jogadores, algumas pessoas sentem mais a gripe, perdem um pouco de peso, um pouco de massa muscular, mas o Roger Guedes ele acaba sendo preservado aí para voltar bem contra a equipe do Santos. Ele que hoje é o principal artilheiro do Corinthians na temporada e talvez o jogador que mais tenha rendido dentro de campo. Né? Muita gente falou do Roger Guedes, mas sem dúvida nenhuma é talvez o jogador que mais entregue, é o jogador que o torcedor tem um pouco de esperança quando o assunto é gols. Ele tem feito, quando pinta a oportunidade, ele guarda. De sua opinião aí, é o Roger Guedes mesmo? Que é o cara? Você concorda com isso? Bom, para a gente fechar o vídeo de hoje, vamos falar sobre o Matias Rojas. Ontem à noite, o Victor Blanco, presidente do Racing da Argentina, deu uma entrevista falando sobre a saída do jogador. Ele confirmou a saída do Matias Rojas. Ele não citou em momento algum uma negociação com o Corinthians, mas disse que não teria como brigar com o clube brasileiro que fez a proposta em termos de salário. A diferença era muito grande. A ideia, a vontade do Racing era que o Matias Rojas continuasse no clube. É um jogador que tem muito prestígio junto ao torcedor do Racing, mas a proposta deste clube brasileiro, e aí, claro, a gente está falando de Corinthians, foi bem mais alta. Então, por isso, não segurou. E o Rojas também andou disparando algumas palavras contra o presidente Victor Blanco. O Victor Blanco respondeu ontem. O clima entre eles, claro, está sendo uma separação, um rompimento meio não no amor, né? Está sendo mais para o lado litigioso do que propriamente no lado consensual. Mas o fato é que o Victor Blanco confirmou a saída do Rojas e no dia 1º de julho ele estará
se apresentando ao clube, se apresentando ao Corinthians para ser inscrito e regularizado a partir do dia 3 de julho. Tá bom? Comenta aí. É uma boa? É um jogador que vai fazer diferença no Timão? Você acredita no futebol do Matias Rojas? Ele tem bons números, ele tem uma perna esquerda muito boa, finaliza bem, é um jogador que acredito que vai se encaixar muito bem dentro do Timão. Comenta aí e eu te vejo mais tarde. Deixa seu like se você gostou do conteúdo. Se você for novo, se inscreva aqui no canal. Obrigado pela companhia. Até mais tarde. Tchau, tchau.